Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, então hoje é o último item que nós vamos abordar em cima do Kybalion, que é o princípio de gênero. É importante ressaltar mais uma vez que nós acabamos entrando no livro do Kybalion quando nós estudávamos, a gente estava conversando sobre causa e efeito. Causa e efeito. É isso. Então, só a título de lembrança, os 7 princípios herméticos do Kybalion são o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo e o princípio de causa e efeito, que é o que nós acabamos de citar aqui agora. Então hoje, como sendo o último princípio, o princípio do gênero, vale a leitura, né? O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexos as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os 2 elementos destes grandes princípios. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mental, poderia estudar e compreender esses princípios herméticos. A geração de uma ideia é a formação do germe desta ideia. A regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento dessa ideia. E a criação é a realização completa dessa ideia. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Então, é interessante lembrar que isso foi escrito 500 anos antes de Cristo, né? Na época do Egito, né?
Porém, 770 anos antes de Cristo, algo semelhante foi escrito na filosofia taoísta, né? Com os princípios Yin e Yang. Sim. Que é a mesma, é o mesmo princípio, né? Só que com outro nome. Né? E eu até gosto mais o princípio Yin e Yang, porque hoje está tão deturpada essa questão do gênero, né? Tem surgido tanta confusão, né? Gênero, o pessoal levando isso para o lado sexual, que na verdade não é isso, né? Gênero aqui se refere a duas forças que compõem o universo, né? Duas forças, masculina e feminina, que fazem parte da nossa estrutura energética e física, obviamente, né? Mas tudo no universo tem essas forças, né? Assim como a polaridade, como o princípio de polaridade, né? Também se refere à questão masculino e feminino, yin e yang, quente e frio, né? Os polos, né? E eu não sei por que se deu essa conotação gênero somente com sexo, né? Porque, na verdade, é muito mais profundo, né? E você vê como ele cita aqui no Caibalião que o fundamental destas forças é a criação. Então, por exemplo, geração de ideias dentro de nosso ser, né? Vem pela junção destas duas forças, né? E se você vê nossa estrutura já no quaternário inferior, você vê claramente que o corpo mental e o corpo emocional representam essas duas forças, né? O corpo mental, o masculino, o corpo emocional, o feminino. Ou então, yin, feminino, yang, masculino. E nós, seres humanos, principalmente o homem, polariza muito mais a força masculina, embora a feminina está presente. E vice-versa, a mulher, mesma coisa. E assim como temos fêmeas que também polarizam mais o lado masculino, né, do que o feminino, aliás, até para poder sobreviver em todos esses 800 anos de machismo e de patriarcado, né, da cultura, para poder sobreviver nesse ambiente. E veja como é interessante que até foi dado um nome a uma doença quando o ser humano predomina a energia masculina, independente do sexo, né? E não consegue expressar o lado feminino, por exemplo. Chama, deixa eu ver se eu vou me lembrar, alexitimia, que é uma doença que foi catalogada pelos médicos quando você, por exemplo, você não consegue receber atenção, você não se cuida. Geralmente o homem tem até pouco tempo atrás, tem essa tendência de não falar dos seus sentimentos. Sentimentos são fraquezas, ou seja, o lado yin, né, no homem, totalmente escondido, totalmente abafado, e predominando somente o lado yang, que é o lado masculino, né? A lexitimia é você não expressar sentimentos, você não se deixar cuidar, você não gostar de ser cuidado, na verdade, né? É interessante, né? Esse lado. Mas, enfim, nós, seres humanos, temos a polarização dessas forças, né? E essas forças, pelo que eu já estudei, tem uma autora, Lady Bitter, né, que fala da mônada, por exemplo. Sim, né? Isso. Na nossa essência, ou seja, na tríade superior, essas forças também estão presentes, né? Que a mônada, ela descreve que se divide em 3 partes, né? A essência divina, o Atma, né? Que seria a faísca divina,
Mas tem dois corpos acoplados a ela, que é o Buddha e o Manas, né? O Buddha, o lado mental, e o Manas, o lado intuitivo, né? É interessante porque lá, e até ela cita como ego superior, né? Tem o ego inferior, que é o quaternário inferior, e o ego superior que vem, né, da nossa essência, do nosso espírito, da nossa força primária, onde temos esse lado mental fortemente formado energeticamente, e o lado intuitivo, que é o lado Manas, né? E esses dois polos, Yin e Yang, o de gênero, masculino e feminino, né, é o que depois se espelha no ego inferior, no quaternário inferior, né, que dá essa estrutura egoica que está aqui presente. E que ela polariza no macho e na fêmea, né, essas forças. Eu gosto de pensar isso da seguinte maneira. Eu também concordo com você, quando a gente fica vinculado a você falar gênero, simplesmente imaginando o sexo masculino ou feminino, ou hoje em dia é estar masculino ou estar feminino, o que gera talvez um pouco mais dificuldade de compreensão. O gênero, nesse aspecto, eu de fato não creio que isso seja o mais relevante. Eu diria que no plano material, por haver uma densidade vibracional maior, esses princípios se expressam através de forças sexuais. Ora pendendo por um lado mais masculino, ora pendendo por um lado mais feminino. À medida que nós vamos avançando nesse raciocínio, eu acho que aí é a parte que nos interessa, porque a manifestação física ela é óbvia e basta abrir a janela e olhar para fora, né? Então, eu prefiro imaginar que exista mais do que a polaridade. O princípio da polaridade, você estava falando e eu estava tentando imaginar aqui. O princípio da polaridade, ele já fala que existem dois polos. Mas então o que é o gênero se ele não vai repetir que existem dois polos? E a imagem que você usou do Yin e Yang para mim é perfeita, porque o Yin e o Yang, eles não são aquela figura que representa o Yin e o Yang, ela não é uma figura estática, ela é uma figura em movimento. E se você olhar dentro do Yin, eu tenho um ponto Yang, dentro do Yang eu tenho um ponto Yin. Então aquilo tudo está fluindo o tempo inteiro. É mais do que simplesmente falar que existem dois polos. Existe uma circulação contínua entre eles. E por que isso é interessante? Porque eu estava imaginando aqui, e se eu pensar que a minha consciência tem uma função ativa, portanto masculina, e a matriz divina uma função feminina, portanto receptiva, e reproduz aquilo que nela é colocado, o sentido muda um pouco. Por quê? Porque é comum nós nos colocarmos como vítima das situações em que nós estamos. O vitimismo ele prima por uma energia mais passiva. Quando você, de maneira ativa, toma sua vida em suas mãos e tenta converter isso em algo diferente, de fato, mudarei minha vida, você toma aí as rédeas de um princípio ativo. Não sei se eu estou sendo claro no meu raciocínio, mas é para mostrar que essa fluidez entre o ativo e o passivo o tempo inteiro, ela independe de gênero, de sexo. Absolutamente. Está muito mais relacionado, a meu ver, com a polaridade que você assume durante um momento da sua vida. Perfeito. Eu trouxe aqui uma cola que se encaixa exatamente com o que você está falando, né? Porque, veja, energias yin, o feminino, né? Estamos falando de lua, frio, fêmea, passivo, mole, escuridão, leve, úmido, poroso, oeste e norte, exterior, água, abdômen, molhado, retraído, crônico, expansão, centrífugo, espaço, vegetal. E as energias yang, o masculino, sol, quente, macho, ativo, duro, luz,
pesado, seco, denso, leste e sul, interior, fogo, costas, ressecado, avançado, agudo, contração, centrípeto, tempo, vermelho, animal, né? Que exatamente exemplifica exatamente o que você está falando, que é a postura. É, né? A postura. É a tua postura frente à vida. Mas veja como isso também tem um reflexo em nosso organismo físico, porque nós temos falado muito do sistema simpático-parasimpático, né? São os dois princípios. Com certeza. Né? Toda a geração de hormonas de estresse, né, é o lado masculino. E todo o lado hormonal que gera a passividade é o lado feminino. O nosso corpo, né, está somatizado essas duas forças. Sim. Né? E aí você, dependendo do polo ou da força que mais está presente em você, é a forma com que você se expressa para com a vida. Né? Tem gente que assume uma postura passiva diante da vida e outra que assume uma postura ativa, né? De enfrentar a vida, querer ser dono do seu futuro, e obviamente é uma atitude mais agressiva masculina. Né? Mas de onde vem isso? Esse que é o ponto, né? De onde vem essa força? Por que se você pega uma criança recém-nascida e você pega uma pena e passa essa pena pela bochecha da criança, você vai ter crianças que simplesmente não se imutam, ficam passivas, e outras que levemente ao roçar da pena na bochecha, ela já se move e já tenta com a mão fazer alguma coisa, né? São energias natas de uma predominância já que vem com ela, né? Que depois mais tarde obviamente vai formar o ego e o caráter do ser, né? De não se conformar ou de se conformar mais. Sim. Né? Agora, interessante que você falou a questão de nossa postura frente à matriz. Isso é maravilhoso, esse pensamento, né? Porque a matriz, e na física quântica a gente estuda isso, né? De como fecundar a matriz, né? Como que eu, no ato de criação de uma ideia, depois posso plasmar essa ideia no plano físico. Nós estamos falando de uma fecundação energética para depois se tornar realidade material no plano físico, né? Isso é fantástico. Porque senão a gente acaba caindo no... Quando você estava lendo aí a colinha aí, tudo isso é manifestação de alguma coisa. Senão a gente acaba se perdendo mais no penduricalho do que de fato na essência do problema. Você pode levar esse raciocínio, se eu falar de medicina chinesa, por exemplo, o órgão mais yin do corpo é o rim. O rim ele é afetado diretamente por água, ambientes úmidos. No frio, você tem uma incidência de problemas renais maiores. Você tem o medo, é a energia predominante do rim. Então, quando ele está em desequilíbrio, você passa a ter medo por coisas cotidianas. Só que, veja, mesmo isso sendo verdadeiro, é uma ponta só. Isso tudo está relacionado a alguma coisa maior. É como se houvesse um Big Bang, uma explosão original, e cada fragmento do universo tivesse a imagem do Criador. E quando a gente se volta a olhar para as criações, a gente se perde na infinidade. E a gente fica andando em círculo. No detalhe, né? No detalhe. E o que você está propondo, eu acho que um pouco um pouco não. De verdade, para mim é um ensejo perfeito para a temática dos próximos programas que a gente vai fazer, que a gente vai falar a partir do próximo ainda, suspense, mas relaciona exatamente essa mudança de olhar. Ao invés de nós nos perdermos nos detalhes, é olhar para a fonte que gerou toda essa estrutura. É tentar compreender como ela, de fato, influencia, como nós influenciamos ela. Como a nossa realidade depende 100% de nós. Não é 99%.
Eu diria que é 100% de nós. Então, aí temos que voltar a focar na nossa essência, né? Focar na nossa mônada, né? Sim. Que ela tem, como uma semente, tem todas as energias primárias para se manifestar nesse plano. E a descida dessa energia de consciência para este plano físico se reveste de uma série de outras energias mais densas até chegar nesta dimensão densa. Só que é um espelho, né? Porque uma dimensão energética vai formando a outra na hora que está descendo. Né? Então, eu realmente fico me questionando o seguinte: se desde 1200 até hoje, 2021, estamos falando aí de 820 anos, né, de patriarcado, né, de uma civilização voltada fortemente para o extrativismo, para a competição, né? Se realmente numa sequência de vidas ou de reencarnações, a gente então tem desenvolvido muito mais o lado masculino, né, do que o lado feminino. Porque estamos há 820 anos numa predominância competitiva, extrativista, de guerras, né, que é energia masculina pura, né, dentro do conceito gênero. O que tem feito isso com a nossa mônada? Será que o nosso lado masculino tem sido mais desenvolvido e o lado feminino menos? Ou será que na mônada nós temos, né, nesse corpo humano, todo o potencial feminino e apenas nesta dimensão que ele não tem se manifestado? Eu não sei. Você está falando aí, eu penso no seguinte. Eu não sei até que ponto, eu não posso pensar num universo pequeno, numa coisa maior, né? A predominância dessa energia masculina, como você mesmo bem colocou, o que ela causa em mim? E eu vou dar um exemplo do professor que entra na sala de aula e fala: vamos fazer uma prova. Prepare-se porque a coisa vai ser séria. Isso é uma postura agressiva e que ela está te atiçando para alguma coisa. Quando você recebe essa notícia, né, você vai do pavor à euforia, que são dois extremos desequilibrantes, mas exige que você assuma uma postura perante aquela situação que está sendo colocada. Então vamos chamar isso de masculino. Ao mesmo ponto, eu posso imaginar que na outra sala o cara entra e fala assim: gente, esse negócio de prova é besteira, vamos tentar fazer um trabalhinho aqui, alguma coisa que justifique sua nota. Trabalho em grupo. Trabalho em grupo, claro. E podendo usar a internet à vontade. Exatamente o oposto vai acontecer. Ninguém vai fazer absolutamente nada. Então, por isso que eu acredito que tudo isso é fruto da nossa construção. Querendo ou não, de uma certa maneira, eu nunca parei para pensar nisso que você está falando, mas talvez essa competição e essa força seja um elemento que me faça valorizar exatamente o lado oposto, que é a da responsabilidade, saber verificar uma situação. Não precisa ninguém falar para você assim: use máscara. Eu já falei uma vez: use máscara. Eu preciso todo dia acordar pela manhã e falar: use máscara? Não há necessidade de eu ficar falando mantenha o distanciamento social a cada 3 minutos. Na verdade, precisa. Né? Mas por que precisa? Porque essa coisa tão arredia. Eu tenho um exemplo, eu gosto de usar uma imagem que é uma imagem da Umbanda. É como se você tivesse uma flor num vaso e essa flor desse vaso estivesse dentro de um jarro de barro. Como é que faz para a luz do sol entrar e alimentar a flor? Só tem um jeito. Tem que vir alguém e quebrar o vaso. Esse é o Exu. Ele quebra o vaso. Então, eu acredito que nós estejamos apenas constatando que a humanidade, enquanto espécie, ainda está nos estertores do processo de desenvolvimento. Como espécie.
a ponto de precisar o tempo inteiro vir alguém bater na cabeça para falar assim, escuta, querido, põe a máscara. E de preferência na boca e no nariz, não no queixo. Né? Parece óbvio, mas não é. É imaturidade. Não se tem compreensão disso. Então, veja, nos dois exemplos que você colocou, é interessante porque me veio o princípio gênero muito ativo nos dois exemplos da sala de aula. Né? Quando o professor fala, prepare-se que vai ser uma prova porque a coisa vai pegar, né? Obviamente, estamos diante de uma situação do princípio masculino, né? da força, da agressividade, mas nesse momento também está pairando o medo, né? Sem dúvida. Então, nós temos o gênero feminino também feminino. Sim. Presente, né? E no outro exemplo que você deu, que predomina o lado passivo, né? De pessoal, prova em grupo, trabalho em grupo, etc., né? Você também tem a predominância do gênero feminino e tem o raciocínio na busca do tema, que é o lado masculino em menor quantidade, mas o lado relaxamento está mais presente que o lado Sim. de trabalho. Então, veja, uma colocação feita para o lado da tranquilidade, da amorosidade, né? tende, dependendo do nível de consciência, a reduzir o lado da ação. Precisa ter, então, uma consciência mais elevada para você equilibrar essas duas forças. Tanto masculina como feminina, né? De novo, né? De novo. Então, assim, veja como é interessante, porque a gente está colocando exemplos da polaridade, né? Mas as forças são interdependentes, né? A criação necessita das duas forças, masculina e feminina. Só uma força não cria. Percebe? Então, a geração de uma ideia, ela precisa de uma boa ideia, de uma inspiração, necessita das duas forças presentes em potência equilibrada. Porque se uma predomina, você não alcança a plenitude. As duas forças, quando geram o filho, elas se dissolvem entre si. Quando elas não estão equilibradas, sobra mais força de uma do que da outra. E, obviamente, levamos a vida de forma capenga, né? Veja, a geração de uma ideia, geralmente as boas ideias, ou as ideias mais assim, ocorrem quando você está num nível de desconforto muito grande. Verdade. Né? Eu estudando a questão da inovação, por exemplo, a inovação, aquela inovação que efetivamente vai criar uma condição diferenciada, ela ocorre depois de um longo processo de medo, de você estar, até o pessoal de Harvard brinca, né, que você tem que estar numa garagem escura, né? O cara passa meses lá quebrando a cabeça, escuro, o cara não come, o cara está, sabe, está para dentro. Então é yin, totalmente yin, né? Só que numa atividade interna, intelectual muito grande. E a faísca ocorre quando essas duas forças se equilibram, né? E você alcança um patamar de inspiração, e aí chega na alma, as energias da mônada se fazem presente. É ali que você tem o lampejo de uma ideia inovadora trazida para este plano. Agora nos resta refletir sobre o tema. Mas isso não adianta, a gente não vai esgotar o tema nunca. Exatamente, porque veja, nós passamos pela vida, de novo, né? Não estamos presentes. Exato. Totalmente adormecido, pensando na situação futura ou no passado, e esses princípios estão ativos em nós. Quantas vezes temos problemas e a gente
não cria a tranquilidade para equilibrar essas duas forças, né, para que efetivamente a solução venha à tona, né? Ou então, quando uma dessas forças, isso a medicina chinesa nos ensina, quando uma dessas forças está predominantemente maior do que a outra, você adoece. Sim. O estado febril é yang puro. Não é? Aí tem que pegar panos frios para tomar um banho frio para você reduzir a febre e tal. O que você está trazendo para o teu corpo? Energia yin, para tentar te equilibrar. A questão talvez seja assim, como nós podemos influenciar essas energias que estão presentes permanentemente no nosso corpo, né? Energia masculina e feminina. Como? Eu vou tentar reformular isso aí. Desculpa, a sua pergunta. Como é que eu faço? Eu acho que o grande desafio que a gente vai começar a discutir a partir de agora é: ok, nós aprendemos esses 7 princípios que estão todos ao mesmo tempo agindo dentro da gente. O que eu faço com isso tudo aí? Pois é. Eu vou te responder. Eles têm que funcionar bem. Exato, não importa o que eu faça. Agora, como funciona bem? Naturalmente, eles funcionam bem se eu estiver nesse estado de coerência que nós falamos, ou seja, de novo, a respiração para que meu coração funcione acelerando, desacelerando, para que minha geração de hormônios seja equilibrada para simpático, e meus sentimentos, que esse é fundamental, aquilo que eu penso e sinto no meu ser, seja algo equilibrado e de frequência alta. Cada vez que eu entro no redemoinho de estar mastigando um problema e entrar em estado de desequilíbrio, de alto estresse, todos esses princípios saem do eixo. Não é? E talvez é o preço que nós pagamos. A gente paga um preço muito alto com o desequilíbrio. É isso aí? É isso. Valeu. Maravilha.